mãe do Paquito, já pensou numa pergunta ou quer perguntar depois, outro tema? Vamos manter esse tema. Vamos lá. Doutora, eu assisti recentemente um filme, na verdade 2 filmes. Um é o Fratura. Você assistiu Qual? esse filme? Eu Fratura. assisti. Não, Pô, não é bom pra assisti. caramba. Que ele chega no hospital, né, ele tem uma viagem, né? Ele morre a mulher e o filho. Exato. E ele tem um trauma que ele continua achando que a mulher e a filha estão tão Exato. vivas, né? Ele constrói uma realidade, doutora... Paralela? Paralela, totalmente. E o filme realmente começa com a realidade construída por ele. Aham. Mas essa realidade não condiz com a verdade. Mas ele acredita total, né? Que aquilo é verdade. Exato. E tem um outro filme também... Mas o que você ia perguntar desse filme? Vamos lá. Então, mas tem um outro filme que pode ser que você tenha assistido, Não, mas que é o pergunta Boa Noite, desse, Mamãe. Qual? Pergunta desse. Pergunta Então- desse primeiro, do Fratura. Fratura. Então é assim, essas doenças que lidam especificamente com a questão da psique humana, essa questão da gente construir uma realidade paralela, Uhum. isso vem de um trauma que a gente tem. Uhum. Isso a gente nasce com isso, porque tem um outro filme que é o Boa Noite, Mamãe. Uhum. Que é um clássico, acho esse que eu ele não até vi. foi refeito, ele foi reeditado, ele foi refilmado. E aí a minha curiosidade é o seguinte, isso que a gente acredita e que está tão fora do que é verdade, do que é realidade, até que ponto isso isso é patológico, nós nascemos com isso, porque de certa forma a gente sempre constrói alguma coisa. É uma fantasia, mas aí é uma diferente. opinião. Vamos Aqui, ó. lá. Eu queria te ouvir. Ó, Tutankhamon. Você vê que ele tem uma... Olha só. Ele mais- tem isso aqui mais alto. É. Entendeu? E o lobo frontal vai até aqui, na altura da orelha, tá vendo? É muito Entendi. grande. Aí você vê que o nariz diminui. Ele não curvou tanto, subiu mais do que outra Nossa. coisa. Era um cara tido como maravilhoso, assim. Mas vamos lá. O que você estava falando em relação de realidade paralela é o que a gente chama de psicose. Quando a pessoa cria uma outra realidade em que a maioria não vive aquela realidade e ele passa a acreditar piamente naquilo, isso é o que a gente chama de delírio. Delírio é uma certeza absoluta que a pessoa tem de uma realidade que só faz sentido para ela. Isso é muito típico da psicose. A maior psicose que tem é a esquizofrenia. Tem um componente genético? Tem. A gente herda o gene da esquizofrenia e precisa de um gatilho para abrir. Por isso que se discute tanto a legalização das drogas, porque quem tem genética para esquizofrenia, as drogas podem realmente ser a porta que abre para as abrir, drogas. não para cuidar. Não é para Caramba. criar, é para abrir. Se ele não tiver aquela genética, por exemplo, se todo mundo pudesse ser submetido a um teste genético para saber se tem o gene da esquizofrenia ou da psicose, ok. A pessoa podia ir lá, não, eu não tenho, ok, eu Mas não posso... se sabe ainda qual é esse... A gente tem uma ideia. Existem testes genéticos, mas muito é? caros, que você dá um indício se você tem aquela genética. Predisposição. Predisposição, isso também para alcoolismo, isso para dependências em geral. Existe hoje. Para bipolaridade, que tem uma marcação genética muito grande. Então, assim, o que você está falando, a realidade paralela, quando a pessoa passa a viver em função daquilo de uma forma sofrida, isso é uma psicose. Entendi. Agora, quando a gente imagina que essa realidade que a gente está vivendo é uma realidade de manipulação e que, de repente, a gente quer viver outra realidade, não. Quando a gente tem essa percepção de que existe uma massa e que a gente não quer fazer parte disso, isso é pelo contrário. Você está despertando a tua consciência. No caso do Fratura que ela falou, foi um trauma tão grande na vida Que ele dele criou uma outra realidade para é. não lidar com a Com a realidade dor, que foi perder. Isso- o trauma Isso foi... acontece mesmo? Pode acontecer. Mas aí a pessoa tem que ter a genética para a tá. esquizofrenia. Que foi o que aconteceu com ele, pelo que vocês estão falando. Porque, assim, aquilo foi o gatilho. Aquele trauma foi o gatilho. Entende que, tipo assim, tem que acontecer alguma coisa muito pesada. Porque, assim, quantas pessoas passam por situações horrorosas e não abrem? Porque não tem a genética. Exato.
Então é isso, pessoal, mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço, até a próxima.